A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Você já deu um sorriso para alguém aí, amém? Dá um sorriso, fala que bom que você está aqui. E dá uma olhada boa para essa pessoa que está do seu lado e lembra se ele veio domingo passado. Se ele não veio, você fala, rapaz, você perdeu. Agora, se tiver, eu sei que foi feriado, né? Eu até fiquei surpreso com o tanto de gente que tem domingo passado. Eu estava esperando bem menos, mas veio mais do que eu esperava. Eu fico até pensando se de repente o pastor da igreja não tem que aproveitar feriado também, né? Porque o pastor da igreja entra domingo, sai domingo, domingo de feriado, qualquer domingo eu estou aqui. Eu não sei se o irmão se lembra também, né? Na verdade, no meu período de férias, eu só fiquei de férias durante a semana, todo domingo eu estava aqui, entendeu? Foi a primeira vez que eu fiz isso na vida. Mas olha só, eu também estou assustado um pouco com o culto da noite aqui, porque de manhã tinha mais gente, mais irmãos. Os irmãos estão virando igreja americana agora, é? Prefere culto de manhã? Eu, por mim, só tinha de manhã. Eu sei que a galera da noite não gosta de ouvir isso, né? Mas tinha mais irmãos de manhã. Mas tudo bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 3. Aleluia. Filipenses, capítulo 3. Somente o verso 1, que eu quero ler com você. Está escrito: quanto ao mais, irmãos meus, Paulo dizendo para os irmãos da igreja de Filipos, alegrai-vos no Senhor. E aí Paulo diz a seguir: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor por um instante. Sentado como você está, curva a sua cabeça e invoque o Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a palavra da graça ao seu coração. A palavra que alimenta, a palavra que transforma, a palavra que renova, a palavra que consola, a palavra que prepara você para tudo aquilo que o Senhor tem separado para a sua vida, para a sua casa e para a nossa família, família de Deus, a família videira. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez nesse lugar, que nós estamos reunidos ao nome do Senhor. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar vida aos nossos corações. Palavra viva, palavra revelada, palavra que restaura, palavra que encoraja, palavra, ó Deus, que renova o ânimo, palavra, ó Deus, que faz aumentar a fé, palavra que nos faz prevalecer, ó Deus, e permanecer, palavra da verdade, do verdadeiro evangelho, que é a palavra que liberta. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco, queremos receber de Ti, nessa noite que estamos reunidos aqui, ao nome do Senhor, como família de Deus nessa terra, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Irmãos, eu li esse texto com você, especialmente, por causa da segunda parte, embora Paulo esteja enfatizando essa questão da alegria, eu sempre enfatizo com os irmãos aqui, faço questão de obrigar os irmãos a sorrir para alguém que está do seu lado, mesmo sem querer, amém? Isso é bênção também, tá bom? Só que aí Paulo depois ele diz, depois do ponto, depois da palavra Senhor ali, ele fala, a mim não me desgosta, ou seja, eu consigo lidar com isso, isso não é um desgosto para mim, mas o que Paulo estava falando que não desgostava ele, amém? Que não atrapalhava ele, entende? Que ele não se aborrecia disso. Aí ele vai e explica a seguir, ele fala, e é segurança para vós outros. Deixa eu te falar algo, meus irmãos, algo que é segurança para a sua fé, algo que é segurança para a sua vida em Deus, algo que é segurança para o cumprimento do propósito de Deus na sua própria vida, é o seguinte, é você ouvir as mesmas coisas. É o que Paulo está dizendo, e é segurança para os outros que eu escreva as mesmas coisas. Entende? Você nunca deve esperar, da palavra do Senhor, como se fosse algum tipo de informação nova, no sentido de algo inédito. Nós continuamos crendo que é a palavra de Deus, esse livro que já foi selado, foi fechado. Não tem uma versão nova de Bíblia todo ano, já pensou? Olha, agora em 2026, Apocalipse tem 44 capítulos. Dobramos o livro. Adquira a nova Bíblia com a versão de Apocalipse de 44 capítulos. Tem isso, meus irmãos? Sim ou não? Não tem. Não tem. Só que Paulo, ele está escrevendo para os irmãos da igreja de Filipos, os filipenses, falando, olha, eu não me aborreço disso. Eu não me desgosto disso, não tem problema.
Até porque é segurança para vocês eu falar as mesmas coisas. Mas qual que era o assunto repetitivo de Paulo, que Paulo insistia, e que o Espírito Santo mostrou para Paulo, que é o assunto que ele tinha que falar continuamente, constantemente, frequentemente para os irmãos? É a respeito da graça. É o evangelho da graça. Essa é a presente verdade. Essa é a verdade atual, que não vai passar. Entende? Não vai passar. Por isso, eu quero, na verdade, chamar você, para você, sabe, se concentrar mais uma vez nessa essência da graça do Senhor. Domingo passado, embora tenha sido domingo de feriado, né? Eu compartilhei com os irmãos aqui uma palavra muito forte, pesada, na verdade. Falando a respeito da mistura. Falando como que o povo de Deus, mesmo estando na igreja, podem estar em Babilônia, por causa da mistura da lei com a graça. Entende? Porque é isso que a própria palavra, né, Babilônia significa. É confusão por mistura. Por mistura. E qual que é a mistura que muitos têm? Muitos têm misturado a lei com a graça. E o Senhor não nos chamou para isso. Para que você esteja seguro na sua fé, você tem que ouvir, ouvir e ouvir de novo, continuamente, até a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre as mesmas coisas. Mas qual que era a mesma coisa que Paulo falava? É o que eu acabei de dizer para você. Era o evangelho da graça de Deus. Você está entendendo? Então, nós estamos aqui para sustentar esse testemunho. Sustentar esse testemunho. E eu quero usar essa palavra, na verdade, né, uma palavra do pastor Luísio, até para responder algumas acusações, né, que pregadores, legalistas, judaizantes, vamos assim dizer também, que fazem contra os pregadores do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Então, eu vou compartilhar com os irmãos aqui alguns pontos que são, na verdade, respostas a perguntas. E a primeira pergunta, ou a primeira resposta que eu quero colocar aqui, é a respeito da graça, no que se refere àquilo que muitos entendem como sendo apenas uma doutrina. Então a pergunta é, o que é, ou melhor, quem é a graça de Deus? Percebe? Porque você está familiarizado com isso, no entanto, tem outras igrejas que enxergam a graça de Deus como se fosse apenas mais uma parte dos ensinamentos da Bíblia. Não, isso aqui é só mais um dos assuntos da Escritura. Não, isso aqui é apenas mais um dos temas da Palavra de Deus. E o pessoal da videira, o pastor Luiz, esse pessoal, eles têm uma fixação com esse negócio de graça. Né? Eles insistem nesse negócio do Evangelho da Graça. Eles estão fixados só nisso. Mas tem uma outra coleção de muitas coisas que precisam ser pregadas agora. Mas qual que é o erro desses críticos? É que muitos ainda não entenderam o seguinte, é que a graça não é uma doutrina, não é apenas uma porção da palavra de Deus, não é um ensinamento somente, não é um assunto ou um aspecto particular do cristianismo em relação a outros iguais do mesmo nível. Não, a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Amém? Então, a questão não é o que é a graça, mas a questão é quem é essa graça. Esse é o ponto. Então você precisa entender isso claramente, para que você não caia nesse engano, que muitos caem, e que por isso vivem misturando. Ora estão na graça, ora estão na lei. Lá em João 1,14, Evangelho de João, coloca aí para mim, por favor. João 1,14, o que está escrito? Quem que está lá? Pronto, vai dar certo. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe que está falando de Jesus aqui, amém, irmãos? Alguém pode dizer amém? Está frio aí, irmãos? Parece que os irmãos estão tudo assim meio acanhadinho aí. Se tiver frio, a gente desliga o ar-condicionado. Não esse aqui, porque eu preciso desse aqui, esse de lá. Então veja, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele veio cheio de graça e de verdade. Alguns tradutores, né, eu já vi uma outra versão, que eles colocam assim, que ele veio cheio de verdadeira graça, da realidade da graça. Só que nessa versão está assim, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Entende? A glória sempre está do lado da graça. Essa glória distinta, que revelou Cristo como Deus. Essa glória é manifesta na vida de alguém que está cheio de graça, de verdadeira graça. Então, é o Senhor Jesus que veio habitar entre nós. Só que lá, alguns versos adiante, no verso 17, um pouquinho aí para frente, a gente está no 14, esse eu quero que você leia junto comigo. Amém? Vamos lá, todos juntos, vamos sua voz? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés,
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Entende? Então, primeiro fala-se que a lei, o que está escrito a respeito da lei? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Eu não sei se você percebe, mas esse negócio de dar é como se fosse alguém que chega com um objeto e entrega para outra pessoa. Né? Imagina, o pastor Rafael está com sede, e aí eu vou e dou a garrafa de água aqui para ele. Aqui que alguém pode dizer no final do culto, a garrafa de água foi dada por intermédio do pastor Roberto ao pastor Rafael. Você está me entendendo? É algo dado, é objeto, é coisa. Só que quando, isso em relação à lei, a antiga aliança, ok? Amém? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Só que agora em relação à graça, está escrito de maneira diferente. Porque o que faria sentido? No sentido assim, da simplicidade da língua portuguesa, de fazer um contraste simples mesmo. Seria o seguinte, a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça foi dada por intermédio de Jesus. Não ficaria mais simples assim? Não é verdade? Isso é um português simples. Mas por que não está escrito assim? Esse é o grande ponto. Por que não está escrito dessa maneira? Está escrito diferente. Então fala que a lei foi dada como se fosse um objeto sendo entregue. Mas quando vai falar da graça, fala que a graça veio. A graça não foi dada. A graça veio. A graça e a verdade. Perceba que a verdade sempre está do lado da graça, não da lei. Amém? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por que a graça veio enquanto que a lei foi dada? Porque a lei é coisa entregue por alguém, é como objeto. Mas a graça vindo é porque, no final das contas, a graça é uma pessoa. São as pessoas que vêm. É como eu estava dando um exemplo aqui sobre o pastor Rafael. Eu dou a água para ele. Agora, uma outra coisa é eu dizer o seguinte, não, o pastor Rafael veio ao culto. Entende isso? É como se eu dissesse, né? Igual, por exemplo, imagina, vamos supor que a característica principal do pastor Rafael seja a alegria. Aleluia. Amém? Quantos aqui querem que o pastor Rafael alegre? Amém? Aleluia. Né? Especialmente dançando, né? Aquele passinho exclusivo, né? Como é que é? É assim mais ou menos, né? Né? Não é assim? Enfim, ele está melhor do que eu, porque eu acho que nem isso eu consigo fazer. É jovem também, né? Quantos anos mais jovem que eu, que você é mesmo? Meu Deus. Uns 10 anos é mais, não é não? É, olha para cá. Mas veja, uma coisa é eu falar que algo foi dado para o pastor Rafael. Agora, uma outra coisa é eu falar o seguinte, a alegria veio por intermédio do pastor Rafael. Aí todo mundo já vai entender, sim, a alegria veio por intermédio do pastor Rafael, porque o pastor Rafael é alegre. Então, o pastor Rafael é que é o motivo dessa alegria. Entende? Então, a graça veio, porque a graça não pode estar desconectada de Cristo, porque a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Então, a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Por isso, você rejeita a graça, você rejeita Cristo. Porque você só pode receber Jesus Cristo pela graça, mediante a fé, como um dom de Deus. Isso não vem de você. Amém? Não é por causa das suas obras. Percebe? A graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que João, quando escreveu sobre a lei, ele falou que a lei foi dada. Mas quando ele foi escrever sobre a graça, ele falou o seguinte, a graça chegou. A graça veio. Porque a graça não é algo. A graça é alguém. A graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Se você entende que a graça é a própria pessoa de Cristo, meu irmão, a graça deixa de ser só mais uma doutrina. A graça deixa de ser só mais um ensinamento. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, a razão é Cristo. É tudo sobre Ele. É tudo apontando para Ele. Por isso que Paulo disse aos Romanos, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Então, se a graça é Cristo, então a graça tem que ser o centro de todas as coisas. A graça tem que ser o nosso alvo. Porque se o seu alvo é Cristo, o seu alvo só pode ser Cristo, cheio de graça, de verdadeira graça. Logo, o seu alvo é a graça. Percebe? Você está me entendendo? Amém? A graça não é algo. A graça é alguém. Por isso que toda igreja que entendeu que essa é a presente verdade, que essa é a mensagem até a volta do Senhor Jesus Cristo, no final das contas ele descobre, peraí, na verdade, isso é a própria pessoa de Cristo. Por isso, nada pode estar no centro, a não ser Cristo Jesus. E a maneira de você centralizar Cristo é apegando-se à graça, porque Ele é a própria graça. Alguém pode dizer amém? Agora, uma segunda questão, porque você fala, pastor, mas e a lei?
para quem que é a lei? Porque a lei faz parte da palavra de Deus. Alguém pode dizer amém? Faz parte. Amém? Faz parte. Então, a lei, ela é perfeita. Ela é de Deus. E ela é eterna. Você está entendendo? Eu não tenho tempo para abrir com você, depois você pode conferir. Lá em Romanos, no capítulo 7. Olha, Paulo, ele usa de uma ilustração, em algum momento eu vou pregar sobre isso. Na verdade, eu já preguei lá no galpão, estou até lembrando disso, sobre essa ilustração bíblica que Paulo usa. É a ilustração do casamento. Veja bem, a lei, conforme diz a palavra de Deus, é eterna, é perfeita. Só que, por que a lei não serve para nós? Justamente por causa disso, porque ela é perfeita. E algo perfeito, próximo de algo imperfeito, o que vai acontecer? Vai dar problema, mas a culpa é de quem? Do que é perfeito ou de quem é imperfeito? De quem é imperfeito, amém? Então a culpa não é necessariamente da lei, porque a lei é perfeita. Só que a lei, ela não pode ser aplicada a nós. E aí, Paulo lança a mão dessa ilustração, essa é uma ilustração bíblica, né? Não é uma história da minha cabeça. E ele usa a ilustração do casamento. É como se fosse o seguinte, todo mundo que nasce nessa terra, nasce casado. Casado com quem, pastor? Casado com o Senhor Lei. E a lei, ela é severa, ela é austera. A lei tem regras, tem mandamentos. E eu digo para você, será que você consegue cumprir toda a lei? Toda a exigência da lei? Ah, pastor, os 10 mandamentos, eu acho que eu até consigo. Consegue nada, você nem lembra dos 10 mandamentos. Se eu insistir que fizer pergunta para cada um aqui, tenho certeza que nenhum vai falar nem a quantidade certa e muito menos na sequência certa. Só que eu quero te lembrar que a lei não são apenas 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são apenas um resumo da lei. Segundo um mestre judeu muito reconhecido em Israel, do passado, chamado Maimônides, ele chegou ao cálculo de 613 mandamentos e ordenanças. Ou seja, se você quer cumprir a lei, você tem que cumprir 613. São muitos detalhes, meus irmãos, você não vai conseguir cumprir. Aí imagina que você, como esposa, amém? Então, até os homens aqui, eu estou falando de você como esposa, ok? Fique em paz, daqui a pouco você vai entender. Quantos homens aqui fazem parte da igreja? Amém? Fazem parte da noiva de Cristo, amém? Aleluia. Fala até mais grosso, né? Para não ficar confuso. Olha para cá. E aí, você nasceu como esposa, todos aqui, homens e mulheres, do Senhor Lei. Só que você não consegue cumprir a lei. Só que nesse casamento nós temos um problema. Porque nesse casamento, o marido, que é o Senhor Lei, ele não morre. Ele é eterno. E ele é até perfeito. E aí, ele é exigente com você. Porque a lei começa a mandar em você, mas você não consegue cumprir os mandamentos. E o Senhor Lei começa a fazer uma série de exigências. Olha, a minha comida tem que ser em tal horário. Eu gosto desse tempero. Nós vamos dormir nesse horário. Nós vamos para esse lugar. Fica insistindo com você. Você vai conseguir satisfazer o Senhor Lei, sim ou não? Sim ou não? Não vai. Só que aí, se a lei é perfeita e é eterna, diz a palavra de Deus, e não morre, como esse casamento pode ser encerrado? Como que um casamento pode ser encerrado na palavra de Deus? Lembra da bênção final? Até que a morte vos separe. Amém. Lembra? Amém? Alguém participou da cerimônia de casamento? Alguém é casado aqui? Amém? Então, qual que é a separação de marido e mulher? Morte. Só que aí, o marido desse casamento, que é a lei, não morre, é eterno. Então, quem tem que morrer? Fala assim, eu. Você tem que morrer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você já morreu. Entende? Como assim, pastor? Como que eu morri? Como que eu recebi essa morte? Através de Cristo Jesus. Quando você crê em Cristo, você crê para dentro de Cristo. E aquilo que aconteceu com Cristo, aconteceu com você. Eu pergunto para você, Cristo Jesus já morreu? Sim ou não? Sim. Mas Cristo Jesus, ele ficou morto ou ele ressuscitou? Ressuscitou. Então você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e agora já está em Cristo, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Então, se você já morreu, porque a morte de Cristo é a sua morte, amém? Ele morreu por você, mas você também morreu com ele, amém? Então, você também morreu com ele. Então, se você morreu, você pode se livrar do casamento com o Senhor Lei, sim ou não? Depois da morte, pode ou não pode? Pode. Se algum dos cônjuges morreu, o outro pode casar, arrumar outro cônjuge, sim ou não? Sim. O Senhor Lei, como eu falei, ele não morre não, mas você morreu. Diga graças a Deus. Você não está casado mais com o Senhor Lei. Porque a vida era muito dura com o Senhor Lei. A lei é austera. Aí você morreu. E como você morreu e ressuscitou, não ficou morto, agora você pode casar de novo.
O senhor lei não pode fazer cobrança de você. Fala, gente, peraí, eu te conheço. Você fala, não, eu sou outra pessoa, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Você não vai exigir nada de mim, senhor lei. Nosso casamento acabou. Você pode não ter morrido, mas eu morri. Morri, ressuscitei, agora tenho outro marido. Só os homens, diga aleluia. Qual que é o novo marido daquele que morre e ressuscita em Cristo? Cristo. Ele é o seu marido. É o marido da igreja. Entende isso? É o seu marido. Só que tem um detalhe aqui importante, você não pode esquecer. Eu pergunto para você, será que as exigências colocadas pela lei, em relação ao padrão do novo marido que é Cristo, não responda, tá bom? Não responda rápido. Qual será que tem um padrão mais elevado? Eu vou te explicar. Na lei está escrito, não adulterarás. Não é assim? Amém? Está escrito. Aí o que Jesus disse? Eu, porém, vos digo, se você só olhar com intenção impura no coração, Jesus disse o quê? Já adulterou. Oxi. Aí você pensa, rapaz, meu Deus do céu, eu pensei que o meu antigo marido, o senhor lei, era exigente. Agora eu estou com outro que tem um padrão mais elevado. Porque o primeiro marido falava para não adulterar. Agora o novo marido diz o seguinte, se só olhar querendo, para mim é como se tivesse feito. Qual que tem um padrão mais elevado? Cristo, o segundo marido da nova vida, porque você morreu, agora pode ter outro marido, amém? Ou o primeiro, qual que tem o padrão mais elevado? O primeiro ou o segundo? O segundo. Então o segundo marido, ele vem e fala para você que é a esposa dele, que é a igreja. Só os homens digam de novo, amém. Isso. Aí ele começa a falar para você o seguinte, fala, olha, você tinha um outro marido, eu sei. Ele exigia o almoço em tal horário. Comigo é diferente. Não só a hora, é o minuto e o segundo exato. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí o seu novo marido, Cristo, vai falar para você, pois é, antes eu queria o almoço com aquele tempero. Mas aqui no nosso casamento, todo dia eu mudo, eu quero um tempero diferente. Você vai ter que descobrir. Aí você fica mais apreensivo. Você fala, misericórdia, e agora? Pensei que o negócio estava melhorando, está piorando. Só que aí, o seu segundo marido, que é Cristo, cujo nome também é favor imerecido, ele vai e diz no final, para terminar o discurso dele, fala, olha, porém, minha esposa, eu tenho uma boa notícia para você. Tudo aquilo que eu exijo de você, eu vou fazer no seu lugar. Pode sentar, porque sou eu que preparo o almoço e eu vou agradar você e servir você agora e para sempre. Amém. Que marido é esse? Tem irmã aqui que está falando, Senhor Jesus, alguém avisa para o meu marido lá em casa que ele tem que ser esse? Entende? Então o padrão do Senhor Jesus Cristo é muito mais elevado. Mas a diferença é que ele cumpre todos os requisitos. Por isso que a nossa oração é em nome de Jesus. Por isso nós servimos a Deus em nome de Jesus Cristo. Percebe? Porque esse que é o novo marido, Cristo, tem esse nome. É favor imerecido. O que é o favor que você recebe e não merece? É graça. Graça. Presente. Então, apesar de ser um padrão muito mais elevado, é uma vida no descanso. Porque é Ele que faz por você. Alguém pode dizer amém mesmo? Amém. Agora, pastor, para quem que é a lei? Porque essa é a pergunta que a gente começou a querer responder aqui. Abra sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Ou acompanhe na tela aí, na projeção. Aleluia. Está escrito, 1 Timóteo 1, 8. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Obrigado, está escrito. Sabemos, porém, que a lei é o quê que Paulo diz? A lei é o quê, irmãos? É boa. Oxê, entendeu? O problema é a gente que não é bom. A lei é boa. Está entendendo? A lei é boa. Mas quando que ela é boa? Que Paulo está considerando aqui. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Aí é como se tivesse uma pergunta implícita aqui, nesse verso, que Paulo vai responder no verso seguinte. Porque alguém poderia perguntar para Paulo, ok, se a lei é boa, quando alguém se utiliza dela de modo legítimo, como que pode ser usado de modo legítimo essa lei? Aí Paulo vai falar quem se aplica essa lei. A lei de Deus, amém? A lei da antiga aliança, no verso 9. Aí Paulo diz, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Agora a grande questão é,
você é justo. Quantos aqui creem que são justos, foram justificados pela fé em Cristo Jesus? Amém? O que é ser justo? É ser inocente, inocentado dos seus pecados. Cristo Jesus tomou o meu, os seus, os nossos pecados, maldições e todo o juízo que nós merecíamos receber para sempre, foram colocados em Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que nós fôssemos justificados apenas pela fé, não pelas nossas obras. Justificados pela fé na obra consumada de Cristo Jesus. A obra perfeita, a obra de valor eterno, que jamais precisa ser repetida. A obra perfeita de Cristo Jesus. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E agora, Deus, Ele vem para querer nos julgar, e o que Ele vê? Ele nos vê em Cristo. Ele nos vê lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então agora sobre você, como disse Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você é justo. Amém? Então o que Paulo está falando? Que não se promulga a lei, não se proclama a lei, não se ensina a lei, não se aplica a lei. A quem? A quem é justo. Então a lei é para você? Não é. Até porque você já morreu. Lembra? Acabou aquele casamento com o Senhor lei. Agora está casado com o Senhor favor. Favor imerecido. Cristo Jesus. A própria graça. Amém? Só que aí, Paulo ele continua falando. Para quem que é a lei? Aí ele fala. Mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes, e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas. Né? Gente que mata pai, gente que mata mãe. Né? Assassinos. Percebe? Eu vou até ler esse texto numa outra versão. Quero pedir aí para alterar. Para NTLH. E volta lá no verso 8. A gente vai ler até um pouquinho mais, até o verso 11, para ficar bem claro para você. Amém? Aleluia. Olha só, na NTLH, uma versão mais simples, para você ficar, sabe assim, fica bem claro o entendimento realmente para você. Está escrito, olha só. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para pessoas corretas. Por quê? Porque você foi corrigido em Cristo Jesus. Amém? Justificado em Cristo Jesus. Inocentado em Cristo Jesus. Não tem culpa sobre você. Jesus tomou sobre si a nossa culpa. Você é perdoado e justificado. Você é filho de Deus. Diga aleluia. Aí o que Paulo continua dizendo? Então, né, as leis não são feitas para pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos. Olha que loucura. E aí tem crente aí na internet, pregador inclusive, domingo, uma hora dessa, está lá no púlpito da igreja lá falando, você tem que cumprir a lei. O que o pregador está falando para os irmãos da igreja? Seu marginal, seu criminoso. É isso que ele está falando. Entendeu? Você pode até ter sido marginal e criminoso, mas agora não é mais não. Você é filho de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. No final a gente vai ter um apelo, né? Vai que tem um marginal aqui, né? Para converter. Mas volta para cá. Então, para quem que é a lei? Para marginais e os criminosos. Os ateus. Oxi, é para ateu. Para os ateus. E os que praticam o mal. E para os que não respeitam a Deus, nem a religião verdadeira. São feitas também para os que matam seus pais. Lembra? Na outra versão, parricida, matricida. Né? Quem mata pai, quem mata mãe. E para outros assassinos. Verso 10, vamos lá. Na mesma versão. Aí a lista continua. E para os imorais, os homossexuais, sequestradores, mentirosos, que dão falso testemunho, e para os que não fazem para os que fazem qualquer outra coisa que é mentira. E que é contra, que é contra o verdadeiro ensinamento. Meu Deus do céu, estou lendo outra coisa ali, mas vai para o verso 11. Agora nós vamos terminar. Porque eu estou com pressa, eu estou olhando o relógio, tem um relógio debaixo da tela aqui, você está vendo? Quando eu abaixo o olho, vejo o relógio, falo, ai Jesus, tanta coisa que eu preciso falar. Dá um desespero aqui, por isso que embaralhou tudo ali. Mas o verso 11 diz, esse ensinamento, qual ensinamento? O ensinamento que a lei não é para você mais. O ensinamento que agora você é justo e você foi separado de maneira justa e correta do casamento com a lei, porque você morreu. E agora tem outro marido, o Senhor favor e merecido, que é Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, esse ensinamento se encontra no Evangelho, que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Aleluia. Até porque o que é evangelho, meu irmão? Evangelho, a palavra evangelho significa exatamente isso, boa notícia. Boa notícia. Boa notícia. Se você vê um pregador condenando as pessoas, dizendo que a pessoa tem que se arrepender, dizendo que a pessoa é pecadora, colocando um monte de culpa sobre a igreja. É impressionante como é que tem pregador que gosta de botar a culpa na igreja. Entende isso? E pregadores, às vezes, de grandes igrejas, né, em grandes eventos e tudo. Temos que nos arrepender, Brasil. Porque a culpa é nossa.
O país está assim, sabe por quê? Culpa da igreja. Meu Deus do céu. Se alguém fica falando para você constantemente arrependimento, 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 isso vai criar em você uma consciência de culpa ou uma consciência de perdão. Você está falando, você tem que se arrepender, tem que se arrepender. Você vai ficar culpado ou vai ficar se sentindo bem? O que você acha? Culpado. Já pensou? E tem pregador que fala isso. Está vendo esses marginais nas ruas? Está vendo essa corrupção? É culpa da igreja. Aí você está lá, servindo o Senhor, na igreja, trabalha a semana inteira, serviço difícil, cheio de guerra, de luta, tenta cuidar bem de sua família, dos seus filhos, aí chega na igreja e o pastor fala, olha, a culpa do Brasil está do jeito que está, é sua culpa. Aí já pensou esse irmão saindo do final do culto, né? O pai de família, né? Saindo do culto, sai ali com a sua esposa, com seus filhos, às vezes ali no seu carro, aí acaba de ver um crime sendo cometido no meio do trânsito. Aí esse irmão vai falar o quê para a mulher dele? Está vendo, mulher? Viu aquele crime lá? É culpa nossa. Peraí, meus irmãos, isso está certo ou está errado? O que você acha? O cara vai lá e faz tudo errado, fala, é culpa minha. Irmãos, que coisa ridícula. Mas, infelizmente, é o que muitos pregam. Pregam culpa. Insiste a vida inteira que você tem que se arrepender. Fala que você não tem santidade. Ô, meu irmão, não entenderam nada a respeito do verdadeiro arrependimento e muito menos da santidade. Por isso, agora eu pergunto para você, se você fica ouvindo que você foi perdoado, que você foi aceito no amado, que não tem mais condenação sobre a sua vida, que o Senhor Jesus Cristo já tomou sobre si todos os seus pecados na cruz do Calvário, que sobre você não há mais culpa, nem condenação, não há maldição, porque o escrito de dívida que era contra nós foi pregado, cravado na cruz do Calvário, percebe? E agora você é filho de Deus. Agora, essa mensagem que eu estou falando para você, isso traz uma consciência de culpa, de condenação, ou traz uma consciência de perdão, de ser amado por Deus, de fazer parte da família de Deus? O que você acha? Qual consciência que você tem de perdão? Nessa mensagem que eu acabei de falar, ou na mensagem anterior? Nessa. É ou não é verdade? Amém? Essa é a verdadeira mensagem, porque essa é a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Por isso, entenda uma coisa, quando você não deseja receber a graça que o Senhor deu para você, quando você não acredita que a salvação é pela graça, mas persiste em querer merecer as bênçãos que você realmente necessita para a sua vida privada, particular, para os seus familiares, quando você acredita que o favor e até a própria salvação vem de você, sabe, observar a lei, o que acontece? Você está assumindo o lugar dos blasfemos, dos criminosos, dos parricidas, dos matricidas, ou seja, dos pecadores lá fora. Mas esse não é o seu lugar mais, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura, você é geração santa, você é propriedade exclusiva de Deus, você é filho do Senhor, você é justificado pela fé na obra consumada de Cristo Jesus, de uma vez por todas, você é filho de Deus. Por isso que a lei não é para você mais. Entenda uma coisa, meu irmão, é impressionante. O Senhor Jesus Cristo, Ele não precisa que você guarde a lei para te abençoar. Pastor, qual que é a prova? Eu vou te dar uma lista de coisas, não vou te mostrar os textos bíblicos, mas quem conhece um pouco da palavra de Deus vai se lembrar desses contextos. Depois você pode pesquisar. Veja bem, quando o Senhor encontrou com a mulher samaritana, junto ao poço, que teve 5 maridos, e na época vivia com um homem que nem era marido dela, Jesus falou para ela se arrepender, para abandonar os maridos, para abandonar o último, para ter que, de repente, fazer um monte de coisa para consertar a vida dela e depois ele ia salvar ela. Jesus fez isso, falou para ela cumprir mandamentos da lei. Sim ou não? Não! O que aquela mulher recebeu para ser salva, realmente para ser liberta? Só Cristo Jesus, só a mensagem do favor imerecido, o amor incondicional. Ela teve encontro com Cristo Jesus. Não foi um cumprimento de leis e mandamentos. Em relação ao centurião romano, que tinha um servo doente, o sujeito nem era judeu, nem conhecia da lei, ele só encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ficou sabendo, né, do Senhor Jesus Cristo, e apenas creu que a palavra liberada de Cristo iria curar o seu servo, e foi o que aconteceu. Ele não precisou de cumprir lei nenhuma, nem o servo dele, nem o próprio centurião. Ou seja, como que essa bênção aconteceu? Graça, favor imerecido, não foi por cumprimento de mandamento da lei, né? Com a mulher também Cirofenícia, né, que pedia pela cura da sua filha doente, e o Senhor Jesus falou inclusive para ela, uma palavra que poderia até constrangê-la, falou, olha, eu estou aqui para servir o pão para os judeus. Aí ela foi e se assemelhou aos cachorrinhos, ela falou, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Ela nem conhecia a lei do Senhor.
E ela teve essa fé, que apenas uma pequena medida do pão que Jesus estava servindo para os filhos seria o suficiente para curar a filha dela. Ela não cumpriu mandamento nenhum. Ela apenas pela graça, por ter se encontrado com aquele que é a verdadeira graça, teve a sua filha curada e restaurada. Não teve mudança de vida. Não teve arrependimento e demonstração de que agora tudo mudou na vida dela. Não teve. A filha recebeu por favor imerecido. Também em relação a Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, o desprezado cobrador de impostos. Irmãos, pensa na figura de Zaqueu como se fosse, sabe, algum tipo de político, corrupto, sabe, que cometeu vários crimes. Aí o Senhor Jesus vai e entra na casa desse cidadão e prega para ele, não exige nada dele, e de repente, só por causa do encontro de Zaqueu com aquele que é cheio de verdadeira graça, ele se arrependeu dos seus pecados. Percebe? Jesus não fez nenhuma exigência. Foi só um encontro com aquele que é a verdadeira graça. Você está me entendendo? Não foi um cumprimento. Ele tinha que cumprir mandamentos e fazer uma série de coisas. Não. Ele teve um encontro com a graça. Só isso foi necessitado. Além do próprio leproso que foi curado. Ou seja, eu poderia dar muitos exemplos para você. Não teria tempo. Por isso, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou todas as pessoas que ou não conheciam a lei, ou que desistiram de cumprir a lei porque viram que não conseguiria. Confiaram na graça, no favor imerecido. Como que eles tiveram essa confiança? Tendo encontro com Cristo Jesus. Você está me entendendo? Porque Ele é a própria graça. Essas pessoas só conheciam o Senhor Jesus e isso foi suficiente para garantir cura, libertação e salvação. Agora, por outro lado, veja, meus irmãos, os melhores judeus da época. Porque muito crente, né, crente antigo, fala mal de fariseu. Mas deixa eu te alertar sobre uma coisa. Os fariseus, eles eram os grupos, eles eram o grupo mais sério daquela época do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam realmente empenhados de dizer que cumpria a lei, mas ninguém cumpre. Você está entendendo? Então, nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum mestre ou doutor da lei recebeu cura ou libertação do Senhor Jesus Cristo. Não receberam, coisa alguma. Por quê? Porque eles estavam apegados à lei. Por isso que eles não tinham interesse em Cristo Jesus. Você está me entendendo? Amém. Por isso não conseguiram receber nada do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, de uma outra pergunta, partindo para o final, eu queria já chamar o irmão do teclado, que hoje parece que vai ser o Júlio César. Está organizado ali já. Aleluia. Aí muitas pessoas podem perguntar, pastor, e quando e como somos salvos? Esse é outro tipo de pergunta recorrente a nós, aos pastores, aqueles que de fato pregam o evangelho da graça de Deus. Muita gente tem dúvida a respeito disso. Por isso, presta atenção. Nós somos salvos quando nós cremos e recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, como nosso Senhor e Salvador. Assim como está escrito lá em Atos 16:31, não sei se você se lembra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É o que Paulo falou. E nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Amém? Depois você pode conferir. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós somos imediatamente salvos e purificados. Tanto que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, quando nós recebemos Cristo em nós, nós deixamos de sermos pecadores e nos tornamos santos e justos. É assim que a Bíblia chama os filhos de Deus. É assim que a Bíblia nos chama. Agora entenda. Eu não disse que nós paramos de pecar, mas que a nossa natureza de pecadores morreu em Cristo Jesus. Você tem uma nova natureza. Não é porque você peca que você é pecador. Antes, a sua identidade era de pecador. Agora, em Cristo Jesus, a sua identidade é de justo, santo. É a identidade de filho, filho de Deus. Amém. Por isso, nós somos essas novas criaturas, ressuscitadas com Ele, renascidas em justiça e santidade. Amém. É assim que você recebe a salvação, como dom, como presente, não como conquista. E a última pergunta que eu quero responder, meu Deus do céu, não é a última, é a penúltima. Jesus amado, tanta coisa para falar. É o seguinte, eu vou acelerar, porque meu tempo está acabando. Aliás, está acabando ou não? Está, né? Está acabando mesmo, né? É 9 horas. Quase que eu pensei que era 9h30. Eu ia ficar tão feliz. Foi por um instante. Mas veja bem. Uma outra pergunta é o seguinte: quanto tempo dura a nossa salvação? Será que a salvação que nós recebemos é realmente eterna? É realmente para sempre? Percebe?
A salvação que o Senhor nos deu é realmente eterna. A obra de Cristo Jesus não tem prazo de validade. Agora entenda uma coisa. Deixa eu tentar resumir tudo aqui para você. Você foi salvo e continua salvo por razão da obra de Cristo ou da sua própria obra? Qual obra salvou você? As suas obras humanas, o seu esforço de não errar, o seu empenho de não pecar? Ou o que salvou você foi a obra eterna, perfeita, inabalável de Cristo Jesus, a obra consumada? O que salvou você? A obra consumada ou sua obra? A sua própria obra? Sua própria obra ou a obra consumada? A obra consumada. Se o que salvou você foi a obra de Cristo, a sua própria obra não pode tirar a obra de Cristo Jesus. Porque se a sua própria obra for mais forte, mais poderosa que a obra do Todo-Poderoso, então você que é o Todo-Poderoso. E é o seu nome que nós temos que glorificar. E é a você que nós temos que adorar. E aí você vem aqui para frente para a gente se prostrar aos seus pés. Porque a sua obra é forte demais. Porque a sua obra agora conseguiu combater a obra perfeita do Todo-Poderoso. Pastor, o que significa isso em outras palavras? Meu irmão, se você nasceu de novo, se você foi feito filho de Deus, você nunca vai deixar de ser filho. Porque a sua filiação é garantida pela obra dele. E nunca será mantida pela sua própria obra. É ele que sustenta a sua fé. Você está entendendo? Por isso que o Senhor Jesus disse lá em João 10, que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Você está entendendo? A força que mantém você seguro na mão de Deus, não é a força da sua mão segurando na dele, mas é a força da mão dele segurando na sua. E ele prometeu dizendo que não vai soltar. O Senhor Jesus, ele te deu salvação eterna, não foi salvação provisória. O Senhor Jesus te deu salvação permanente. Ele não disse, olha, você está salvo, mas vigia, vai que você perde. Não, ele nunca falou isso. Embora eu sei que muita gente fala isso. Mas é um engano, é um engano. Nada do que fazemos pode nos fazer perder essa salvação. Precisamente porque a nossa salvação não depende do que fazemos, mas do que Jesus fez por nós e foi feito de uma vez por todas. Por isso que é chamada de obra consumada. Alguém pode dizer amém? Por isso, a certeza da nossa salvação está em Cristo, na obra perfeita de Cristo. Se alguém perguntar para você, por que você é salvo? Porque você consegue vencer os seus pecados? Não! É porque Cristo venceu todos eles por mim. Amém? Essa é que é a resposta. É o que Cristo fez. É o que Cristo fez. Eu sei que há quem diga, né, que nós recebemos a salvação pela graça, mas que agora nós temos que manter a salvação com a nossa própria força. Isso é um absurdo, meu irmão. Porque a salvação depende de uma obra perfeita que já foi realizada e que a gente não pode modificar. Se você consegue modificar a obra consumada, você é maior do que o realizador da obra consumada. E a questão é, você é maior do que Cristo? Sim ou não? Não. Cristo é muito mais poderoso. Até porque a vida de Cristo, veja o valor da vida de Cristo, ela foi suficiente para pagar o preço por todas as vidas de todos os tempos. Um homem só, mais precioso do que todos os homens de todos os tempos. Esse é Cristo Jesus. Aí você vai me dizer que por causa de um erro seu, você cancela essa grande obra que ele fez, que já está consumada? Será que isso faz sentido? Isso não faz sentido algum. Porque, meu irmão, caso contrário, a sua própria obra seria mais forte que a obra de Cristo. Você seria mais poderoso. Entende? A segurança da sua fé não está na segurança do seu testemunho. A segurança da sua fé está na segurança do testemunho de Cristo. E o testemunho dele é perfeito, nunca muda, é eterno, é agora e para sempre. Sabe o que acontece em algumas igrejas? Eu já estou terminando. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se é o último texto. É o último texto. Abre aí em Mateus capítulo 5, verso 17, por favor. Os irmãos me dão mais 10 minutinhos, amém? Eu precisava de mais amém, porque senão... Obrigado. Olha para cá. Irmãos, eu fico vendo. Infelizmente tem igrejas, por causa dessa mistura da lei com a graça, que a sensação que eu tenho é que eles fazem tipo uma pegadinha com os irmãos. Os irmãos lembram de pegadinha? Não tem mais isso, né? Na minha época, né, quando não tinha TV por assinatura, era só TV aberta, tinha alguns programas de TV que tinha a tal das pegadinhas. Todo mundo entende o que é a tal da pegadinha? Que eles faziam simulação de uma coisa, mas era tudo falso.
Eu não sei se é porque eu sou dessa época, mas eu acho isso muito divertido. Vez ou outra, eu até olho na internet algumas pegadinhas antigas, só para eu rir sozinho, entendeu? Eu não mostro para ninguém, e não conta para ninguém não, amém? Estou só abrindo aqui minhas particularidades estranhas, né? Não sei se você é estranho como eu, assim. E o que é a tal da pegadinha? É quando alguém faz outra pessoa passar uma certa vergonha lá, mas depois ele descobre que é tudo brincadeira, não é assim? Eu fico pensando que tem alguns crentes de algumas igrejas que eu acho que eles têm a sensação de pegadinha. Como assim, pastor? Porque é o seguinte, quando o ímpio está chegando, o pecador está chegando na igreja, o pastor fala para ele o quê? Venha para Jesus, você é amado por Ele, seus pecados foram perdoados, você foi lavado e remido agora pelo sangue de Jesus, você é filho de Deus, Deus tem um amor incondicional por você. Aí a pessoa acredita, e se ela acredita, ela é salva. Porque, meu irmão, não existe nenhuma igreja, nunca fale isso, tá bom? Porque não é verdade. O que, pastor? Não diga assim, naquela igreja está na lei, é só lei. Não, se a igreja tem graça, tem evangelho, pelo menos para salvação. Só que lá eles fazem essa pegadinha, sabe? É um arapuca gospel. Por que eles fazem? Eles falam a graça para o cidadão entrar. Aí quando o sujeito acredita que está perdoado, eu sou amado, eu fui livrado de toda culpa, condenação dos meus pecados, graças a Deus, Ele me ama incondicionalmente. Aí o pastor fecha a porta, coloca ele para dentro e põe ele para ouvir a outra pregação. A outra pregação é assim: ai de você que está nos seus pecados, Deus está vendo, e a vara de Jeová vai te pegar. Cuidado que você abriu a brecha, a maldição está chegando na sua casa, o migrador, o cortador vai acabar com todo o seu dinheiro. Cuidado, Ele está vendo, e você vai para o inferno. Aí você fala, gente, peraí, oxi, que é isso? Pastor agora há pouco falou que eu sou amado, que eu sou perdoado, sou aceito. Agora, rapaz, eu estou todo perturbado, com medo, parece que eu até perdi a salvação. Vou para o inferno, fiquei sabendo agora, será que... Mas não estava indo para o céu, ele falou agora que eu estava indo, agora é inferno. Agora há pouco ele falou que eu sou amado, agora ele falou que tem a brecha, que Deus está irado comigo. O que é isso, meu irmão? Ou é pegadinha, ou é transtorno psicológico, bipolaridade, alguma coisa assim, sabe? Às vezes eu fico até pensando, será que não tem pastor bipolar? Eu acho que tem. São duas mensagens na mesma igreja. Você está entendendo? Então, na hora da salvação é graça, mas na hora da edificação é lei. Não, meu irmão. Colossenses 2,6 está escrito: ora, como recebemos Cristo Jesus o Senhor, assim andamos nele. Você está entendendo? Como é que você recebeu Cristo Jesus? Cumprindo a lei? Sim ou não? Não. Você recebeu pela graça. Se você começou pela graça, a graça é o caminho completo. Por isso, aquele que é a verdadeira graça, ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Eu estou no começo e estou no fim. Aquele que a graça está no começo, aquele que a graça também está no fim. Ou seja, vai ser sempre pela graça, pelo favor imerecido. Alguém pode dizer amém? Só que lá em Mateus 5, 17 e 18, vamos lá para o último texto que eu quero abrir com você. Eu queria abrir mais, mas vai ser só isso, amém? Está escrito: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Está vendo? A lei perdura. Então a questão é, será que hoje nós temos que guardar os mandamentos da lei para merecer as bênçãos e a salvação de Deus? Será? Diga assim, não. Mas por que não? Veja bem, algumas perguntas. A lei foi abolida? Não. Lembra que eu falei que o Senhor lei permanece, a lei é eterna? Amém? Amém? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Agora uma outra pergunta. Jesus cumpriu a lei? Sim ou não? Sim, ele cumpriu toda a lei, ele nunca pecou. Amém? Foi o único que cumpriu toda a lei. Mas a conclusão que te traz uma outra pergunta é a seguinte: peraí, então, a lei foi abolida? Não. Jesus cumpriu a lei? Sim. Então, a lei já passou para nós, uma vez que ela já foi cumprida por Cristo Jesus, sim ou não? Sim. Para você que morreu, ressuscitou, e agora pôde casar de novo com o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor favor e merecido, para você a lei passou, porque Cristo Jesus cumpriu no seu lugar. Você está entendendo? Amém? Por isso, a lei ela passou para nós. Passou para nós, porque em Cristo Jesus todos nós cumprimos a lei. Tanto que agora na nova aliança, Deus, a palavra do Senhor diz que Ele escreveu a lei em nossos corações. Justamente por quê? Porque Cristo habita em nós.
Por isso, meu irmão, a sua vida cristã não é o resultado de você seguir um conjunto de regras e de leis. Não! A vida cristã é uma questão de você seguir uma pessoa, se relacionar com alguém. Essa pessoa que é Cristo, essa pessoa que é a própria graça de Deus, que permanece em você. E o Espírito Santo está em você para te lembrar que você é perdoado, que você é aceito, que você é amado. Que, meu irmão, se o Espírito Santo estivesse dentro de você para lembrar que você é pecador, peraí, para que é o trabalho do acusador de Satanás? Se tem um acusador morando dentro de você, percebe? Não! Ele está dentro de você para te dar paz. Ele está dentro de você para relembrar a obra consumada, para que você seja encorajado, tenha fé e entenda que apesar dos seus erros, apesar de suas inconstâncias, Ele é por você. E se Ele é por você, quem será contra você? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não é lógico que Ele não vai nos dar graciosamente, sem merecer todas as coisas? Claro que sim. É o que o Paulo disse na conclusão de Romanos capítulo 8, no verso 32. Por isso, entenda, meu irmão, nós não podemos tentar guardar a lei pelos nossos próprios esforços. Nós nunca conseguiríamos. Mas nós guardamos quando reconhecemos que Cristo, o único homem perfeito, e pode guardá-la perfeitamente, habita em nós e nós nele. Amém. Fique em pé onde você está, por favor. Por isso que a nova aliança da graça, o Novo Testamento, o resultado da obra consumada, é um convite para um relacionamento. Relacionamento com um noivo, que tem um padrão muito mais elevado que o da lei, mas que cumpre tudo por você. Ele assume o seu lugar. E agora você pode viver em paz, no descanso, perdoado, aceito no amado. Alguém pode dizer amém mesmo? Eu quero fazer uma oração agora, antes da oração final. Porque talvez pode ter alguém nos visitando que nunca entregou a vida a Jesus Cristo, ao Salvador. Assim como pode ter também alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, está voltando agora, e ele quer fazer essa oração mais uma vez, para renovar no coração dele essa convicção de que ele é perdoado, que é aceito no amado. É uma oração de salvação. Só que, antes de eu fazer essa oração, deixa eu explicar algo para você, que eu estava explicando para os irmãos hoje de manhã. Eu me lembro quando eu comecei a liderar uma célula, a primeira célula que eu liderei, na verdade eu liderei só uma célula, depois a célula multiplicou em mais 3 e virei discipulador. Assim que aconteceu. Comecei um discipulado com 4 células. E naquele mesmo ano que eu virei discipulador, se tornaram 12. Aí eu fui chamado para ser obreiro no ano seguinte. Resumindo, foi essa história. E aí, quando eu pregava o evangelho, era um novo convertido. Uma coisa recorrente que acontecia, era depois de eu falar de Jesus, você acredita em Jesus, e toda essa questão do jeito de novo convertido falar. Eu não sabia muita coisa, eu estava tentando. Aí sabe que todas as pessoas falavam para mim, eu lembro claramente disso. No final a pessoa até falava, não, até que eu queria, mas não estou preparado. Ah, mas é porque eu fumo ainda. Ah, mas é porque eu bebo ainda. Ah, é porque eu faço algumas coisas erradas ainda. Qual que é o equívoco dessas pessoas? É o seguinte, aqueles que têm a mentalidade da lei, porque as pessoas do mundo têm a mentalidade da lei, que é a mentalidade da culpa e da condenação. Não é verdade? O duro é quando o crente tem essa mentalidade também. Então qual que é a mentalidade da lei desse povo lá fora, e infelizmente de alguns irmãos? Quando tem a mente cheia de confusões espirituais, por causa da mistura da lei com a graça. É o seguinte, eles estão convencidos que eles precisam se limpar antes de tomar banho. Olha que loucura isso. Já pensou? Já pensou, você está lá na sua casa, algum familiar seu, você está vendo ele se limpando lá, sabe? Lavando o rosto, limpando os pés ali, né? Passando um paninho ali e tal. Aí você pergunta, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou me limpando, porque eu vou tomar banho. Aí você fala, é o que, rapaz? É o que, menino? É o que, homem? Eu te pergunto, faz sentido isso, se limpar para tomar banho? Sim ou não? Não. Você toma banho para ficar limpo, não é? Por que você tem que limpar antes de tomar banho? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É que você precisa, meu irmão, pregar o verdadeiro evangelho para o pecador. Quando o pecador reconhece que tem pecados na vida dele, conta para ele a boa notícia. Fala para ele, olha, eu estou aqui porque Jesus já sabia de todos os seus pecados. Ele sabe o que você fez. Mas Ele que quer lavar você. Você não precisa se limpar antes. Ele que vai livrar você disso. Por isso venha do jeito que você está, porque Ele não vai deixar você do mesmo jeito. Ele vai transformar você, vai fazer de você nova criatura. Você vai ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso não tem nada a ver com o que você consegue fazer, mas com o que Ele já fez por você. Por isso pode ter toda a certeza do mundo. Depende só dEle. Apenas creia e receba sem merecer, apesar dos seus pecados recentes e ainda praticados hoje. Você está me entendendo? Essa é a boa notícia.
Por isso eu quero fazer uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Para que ninguém se constranja, quero que todos repitam logo após mim. Amém? Coloque a mão no seu peito, no seu coração. Apenas diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Eu creio que o Senhor tomou sobre si todos os meus pecados na cruz do Calvário, para que eu fosse aceito como filho de Deus, perdoado, amado, agora e para sempre. Amém. Se você crê nessa oração e nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, após o encerramento do culto, por favor, me procure, ou procure um dos 3 pastores aqui à frente. Amém? Se você estava afastado, essa oração também é para você, para renovar essa convicção de que você é perdoado e aceito no amado. Amém? Eu quero encerrar orando pela sua vida, abençoando você, declarando que essa verdade presente, atual, a verdade, sabe, da pura graça, é uma verdade que tem que ser mantida, não apenas na sua mente, mas no seu coração, porque a graça, no final das contas, é uma pessoa dentro de você, que conduz você para ter vitória sobre tudo aquilo que o inimigo está tentando usar para te dar derrota. Amém? É a graça que te conduz, é Cristo Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido sobre a vida dos teus filhos. Guarda, Senhor, a mente, guarda o coração, guarda as confusões, livra de toda mistura, livra de todo engano, livra, Senhor, do apego à lei, porque a lei não é mais para nós. Nós somos nova criatura, fomos justificados, aceitos para sempre no amado, não por causa das nossas obras, não por causa do que nós fazemos, mas por causa da obra perfeita de Cristo Jesus, da obra consumada, por causa daquilo que já foi feito. Por isso nós temos plena segurança e paz da parte do Senhor, porque o que nos mantém como filhos aceitos por Ti não é a força da nossa mão segurando na Tua, mas é a força da mão do Senhor segurando na nossa, e o Senhor prometeu que não vai soltar. Por isso nós Te louvamos e bendizemos, Senhor, porque agora e para sempre somos Teus filhos, em o nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia, 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 aleluia. Amém. Antes de você sair, vá debaixo da graça, da paz do Senhor Jesus Cristo e diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos: meu irmão, é só a graça, é só o favor imerecido, para mim e para você. Amém? Deus abençoe os irmãos, obrigado por ter ficado até o final. Aleluia.